Olá, boa noite. Vigi, por que tá tão escuro? Deixa eu ver se eu consigo clarear um pouco mais aqui. Monique já chegou, ó. Boa noite. Vou fichar aqui, como fala o filho de Flavinha aqui. Vou fichar o comentário e daqui a pouco eu convido nossa querida Monique Papa hoje. Uma convidada muito especial. Rosângela, João Carlos. Sejam bem-vindos. Olá. Surge imprevisto aqui, como acontece, né? Assim mesmo. Mas cheguei, que importa é que eu cheguei. Vamos lá, vamos chamar a nossa convidada querida. Acho que tá um pouco escuro. Querida Monique Papa. Tá escuro, minha gente. Pode falar, por favor. Não sei por que hoje tá escuro. Olá, Linda Mi Viegas, mamãe. Tá um pouco escuro. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Acho que tá bom. Tá. Aqui tá melhor. Vamos lá, vou chamar ela. Olá, tudo bem? Deixa eu afastar um pouquinho que agora esse Instagram corta a cabeça da gente. Peraí. Melhorou? Tá me vendo bem? Me vendo, Tá me ótimo. ouvindo? Tá, eu tô ouvindo, tô Maravilha. vendo bem. E você, como é que tá? Boa noite. Tô bem, graças a Deus. E você? Tô bem, tô indo, seguindo. Continue a nadar, feito Anderson Val. Sejam bem-vindos, meu Adoro. amigo. Aqui, muito bora, assim, né? Cadê? Ricardo chegou, sociólogo, boa noite, seja bem-vindo. A gente vai estudar o livro de Palavras do Coração de Meimei, que eu tô estudando. Só que, infelizmente, eu não tô conseguindo fazer lives diárias, mas o que eu tô podendo fazer, eu faço. Essa edição aqui, é um pouco Sim. antiga. E é da minha mãe, que eu pego emprestado os livros dela. Ah, eu faço o mesmo. Aqui em casa, a maioria dos meus livros não são meus, são todos emprestados. Minha mãe é a maior leitora aqui da minha casa de Não livros sei se você espíritas. Ela ama. Ela tem muito livro de Joana, de André Luiz, muito livro mesmo. Tem É. tanto livro que ela dividiu no quarto dela e na sala. Aqui a gente já não tem mais espaço para livro. Aí eu falei, vamos começar a digitalizar, né? Mas é diferente, eu gosto de papel, né? Eu gosto de Eu também. pegar papel, de rabiscar. Eu rabisco muitos livros, né? Vou fazendo minhas anotações. Estou tentando me adaptar ao Kindle agora. Bom, eu queria, antes de começar, queria que você se apresentasse para as pessoas aqui, que minha mãe não conhece também, você. Como é que como surgiu, quem é Monique. Tem Claro. até uma live de Aloysio que você explicou como é que surgiu esse nome Papa aí. Surgiu. Conta um pouquinho. Quem que é a sua mãe? Ela tá aqui nos comentários? Dami Viegas, embaixo. Ah, Linda, Linda Mi Viegas, é É, isso? é Um diferente, beijo, não? Linda. Muito bonito. Nossa, eu chamo ela de Linda, maravilhoso, né? Só para ficar mais simples. Um beijo, linda. Bom, eu sou Monique Papa, para quem não me conhece. Eu sou comunicadora, sou estudiosa, espírita, sou trabalhadora espírita, então eu trabalho no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, aqui em São Paulo. Não nasci espírita, né? Eu me descobri espírita e não frequentava igreja, não assim, tinha um pouquinho, né, de conhecimento da base católica, mas não frequentava. E de repente, quando eu me vi, eu me percebi, né, numa situação em que minha mãe começou a ver espíritos em casa, quando a gente mudou para uma casa muito antiga, né? E aí a gente foi tentar entender o porquê que acontecia isso com ela. E aí, com essa curiosidade, esse, né, receio do que estava acontecendo com a minha mãe, a gente foi buscar uma casa espírita para tentar entender o que acontecia com ela. Eu comecei a conhecer o espiritismo através de livros de romance de Zíbia Gasparetto, né? Eu ouvia muito a Rádio Boa Nova com a minha mãe, porque minha mãe sempre ouviu Rádio Boa Nova. E quando a gente
começou a estudar, né, ir no centro espírita e começou a estudar, eu fiz o curso de doutrina espírita e no meio do curso eu me descobri médium, né, e é um pouco do assunto que a gente vai falar hoje. Então, sou médium de psicofonia e com o tempo, após os estudos, eu fui convidada a participar uma vez de um programa da Rádio Boa Nova para assistir, né, a gravação de um programa, porque eu tinha um professor que participava, né, da gravação, e ele me convidou um dia para assistir. Aí quando eu fui assistir, ele me colocou para falar. E quando eu vi, eu já estava envolvida aí na comunicação da doutrina. Nunca imaginei que eu faria essa divulgação da doutrina espírita, mas como nada é por acaso, né? As coisas vão acontecendo. E nessa época eu comecei um programa que eu fazia de meia hora, que chamava Renovação, na Rádio Boa Nova. Era um programa gravado, não era ao vivo. E com o tempo surgiu a oportunidade de fazer rádio e TV, e aí era um programa ao vivo, então entramos na TV Mundo Maior também através da Rádio Boa Nova. E agora nessa época de quarentena, dado o fechamento do meu centro espírita, né, ele ficou um tempo fechado, agora já reabriu, mas não voltou todas as atividades, e eu trabalho aí no grupo de orientação aos espíritos, né, todo domingo. O nosso grupo continua em estudo, mas não em trabalho, né, efetivo fisicamente. Eu senti a necessidade de fazer mais, além do que eu já estava fazendo, né? Eu tinha a necessidade de usar essa minha energia, essa potencialidade que eu tenho, de alguma forma, porque eu não estava trabalhando a questão da mediunidade, apesar de eu saber que durante o sono eu trabalho também essa questão da mediunidade. Eu percebo, né, e tenho algumas recordações desse exercício, desse trabalho durante o sono. Mas eu precisava fazer mais, e precisava fazer mais pelas pessoas que estavam à minha volta, porque eu percebi que existia essa necessidade de alguma forma envolver essas pessoas e auxiliar e amparar e contar um pouco mais sobre o que eu conheço. E aí surgiu o meu YouTube, canal Luz da Alma. Eu criei o canal, comecei a subir os vídeos que eu fazia para a rádio. E depois criei o Instagram também, com o auxílio aí do meu irmão, que também está nos assistindo, Alexandre, que está aí, é o meu maior incentivador em criar o canal, porque ele falava, por que você não faz os vídeos, não sobe, não faz o YouTube? Eu, imagina, não sou blogueira, não tenho jeito para isso. Não, mas você já faz para rádio, e eu fiquei, né, aqui temando de que não faria isso, mas aí nessa época da quarentena ele me convenceu, e aí eu criei o canal no YouTube, e tô aí, Babi, nessa época fazendo bastante palestra, bastante live, fazendo os estudos e a reflexão da manhã, que você tá sempre participando também com a gente, às 8 horas da manhã. Tô sempre lá, firme e forte. Ricardo entrou, amiga espírita Flavinha, Ângel, Ângel, seja bem-vinda, Arthur, Rô, a nossa blogueirinha também, que ela tá em lives, agora vai participar de outra com o Anderson, tá assim ela já. Olha Cristina. Só. A gente vai se envolvendo, né, Babi? Deus quiser, ela vai começar algo ano que vem, Deus quiser. O Babi, Cristina, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você começou esse processo, todo esse trabalho de divulgação? Conta pra mim, que eu descobri você assim do nada, né? Pelas redes sociais a gente se conheceu, mas me conta como é que foi isso também. Não, vou falar já. Tá terminando você falar, esperar você falar. Veja só, eu não imaginava um ano atrás, na verdade, um ano atrás, o meu guia, como é que se diz, ele puxou minha orelha de uma forma bem brusca, em relação à mediunidade. Eu acredito que foi uma puxão de orelha, provavelmente, acho. Que eu comecei passei um tempo sem sentir nada, eu tenho mais sensações, quando eu chego em um ambiente, eu absorvo, assim, infelizmente eu absorvo sem querer, eu tô aprendendo ainda. Eu sou muito sensível a ambientes negativos, positivos, eu sinto logo. E presenças também. E foi outubro ou setembro do ano passado. Comecei a sentir, época de eleição, pouco antes da eleição, aquela agitação, eu senti muito. E nesse ano também, viu? Pense num dia, enfim. Aí ano passado, eu comecei a sentir irmãos que estavam... Acho que eles sabiam que eu fazia evangelho, sabiam que eu fazia algo dentro do meu lar. E eu acho que estavam pedindo ajuda. Aí eu sentia. Aí sabia, mas não estava conseguindo ainda aprendendo a lidar. Aí eu voltei e acabei indo para a casa espírita, que eu dizia que ia, mas não ia. Às vezes não é nem porque eu não queria, porque não conseguia ir. Aí eu acabei indo, passei a faculdade... Estagiava de manhã, a faculdade da noite, a faculdade da tarde, centro à noite.
era um dia embuchado. E eu ia uma vez por semana. E fazia limpeza lá e tal. E aí comecei a estar fazendo desenvolvimento. Aí parei por conta da pandemia. Mas eu já sou espírita desde pequenininha. Eu sou. Minha mãe Só ajuda também. muito, né? Aí, minha filha, eu voltei. Aí uns meses atrás, cadê? Em outubro. Na verdade, eu já tinha essa vontade de contribuir com algo que meu guia também batia uns papos comigo na minha cabeça, assim, ó. Eu tenho que fazer alguma coisa. E eu tinha aquela vontade. Aí eu assisti aquela palestra que eu sempre falo, uma palestra que Carol fez com Ana Talavera e Júlio Sena, sobre a juventude. Aí eu até me emocionei e vi que ali era o momento de eu começar a me organizar. Aí eu comecei a me organizar, tentei pensar em um nome, aí chegou o nome na minha cabeça. Mandaram. Aí eu comecei. Aí eu fui procurando o pessoal, procurando conhecer as pessoas. Já conheci a Carol um pouco antes. E conheci vocês, graças a Deus, mais uma família na pandemia. Eu digo que a pandemia não é um momento totalmente ruim, aparentemente ruim, mas eu acho que esse ano, eu acho que foi um divisor de águas para mim. Porque todo mundo está passando por esse momento de se encontrar seus vícios morais à tona, muito mais forte do que o normal. E você não tem como fugir, tem que enfrentar, né? E graças a Deus eu tô Exato. conseguindo. Eu tô ouvindo você falar e tô lendo os comentários e o pessoal se identificando também com o sentimento, com as sensações, com as situações que a gente está compartilhando aqui. Acho que de alguma forma a espiritualidade vai nos levando para o caminho correto, né? Para o caminho do bem. E eu tenho a mesma sensação que você, de que foi realmente o divisor de águas a quarentena para mim. E eu só tenho a agradecer. Por mais dificuldades que a gente tenha tido ali no início, né? Essa questão da adaptação, a gente fica, né, emocionalmente abalado, preocupado, com muito medo, né, com todo esse cenário, mas depois que a gente começa a compreender e a gente tem essa base da doutrina espírita, isso nos dá muita força para continuar e para entender o momento que nós estamos passando, né? A gente tem ciência de muita coisa, agora na hora da prática, aí pesa, que é totalmente diferente, né, contexto da prática. Exatamente. Mas a gente tá aqui para aprender, para cair, levantar e vamos embora. É isso aí. Vou começar a ler, posso começar? Pode, deve. Entrar mais alguém aqui. Carla, seja bem-vinda. Opa, não cai não, minha filha, pelo amor de Deus. Esse celular, olha esse cai tantas vezes, meu Deus do céu. Assim. Vamos lá. É a mensagem 20, petição da mediunidade. Sou um talento de amor e luz, que Deus te emprestou para a construção da própria felicidade. Usando-me no bem dos outros, agirás em teu benefício. Não me deixes relegada ao frio da indiferença, para que não se me entorpeça a faculdade de auxiliar. Assemelhando-me à árvore benfeitora que o Senhor ergueu em teu campo, ou, se quiseres, podem interpretar-me como sendo a fonte que a divina bondade te desatou na terra sedenta. Recorda que a árvore produz, segundo os cuidados que o pomicultor lhe administre, e que a fonte carreia água límpida, conforme a proteção que recebe. Não ouvides, porém, que a árvore não devora os próprios frutos, e que o manancial não bebe as próprias águas. A força da seiva, que sustenta o tronco e o apoio, que assegura a nascente, vertem de Deus, que a ninguém abandona. Guarda semelhantes verdades, para que eu te guarde. Serve com alegria, para que eu te sirva sem exaustão. Sobretudo, não te esqueças de que entre os homens serei sempre aquilo que fizeres de mim. E quanta coisa tem nesse texto, né? Vamos começar falando desse comecinho, que é maravilhoso também. Eu achei tão interessante quando o texto traz essa questão da luz e do amor que é disponibilizado para você, né, de alguma forma, para seu benefício próprio. Então, quando fala da mediunidade, é muito isso, né? A gente, quando começa a despertar algumas sensações e a gente começa a perceber esses
sintomas, né, de que eu posso ter aí uma mediunidade ostensiva, é muito disso. A gente fica, de alguma forma, com medo. Acho que então existe sempre um medo inicial e não é só eu que estou falando isso, mas muitas pessoas têm esse medo, esse receio do que e agora, o que eu vou fazer com esse sentimento todo, como é que eu trabalho isso, como é que eu lido com tudo isso. E, ao mesmo tempo, aquela sensação de isso é um dom, né? Tem muitas pessoas que interpretam errado e acreditam que é um dom, é algo divino, né? E sim, é algo divino, mas que é algo que não é em benefício, muitas vezes, do outro, mas muitas vezes é muito mais em benefício próprio, né? Que é quando ele fala aí de acender uma luz em você mesmo, que ele traz essa questão de eu posso aproveitar essa ferramenta, que eu acredito muito nisso, que é uma ferramenta que Deus nos dá, que a espiritualidade de alguma forma nos fornece, que é um benefício que eu posso utilizar isso para o meu próprio bem, né? De alguma forma eu posso utilizar essa mediunidade para aprender com a experiência muitas vezes do outro, para ter empatia com aquela sensação que o outro muitas vezes nos traz, né? Ou aquele sentimento que muitas vezes essa pessoa nos traz, essa vivência, essa experiência. E quando a gente começa a perceber isso e entender que a mediunidade de alguma forma é um instrumento, mas que cabe a mim utilizar esse instrumento muitas vezes da melhor forma, né? Posso utilizar para o bem como posso utilizar para o mal. Quando a gente começa a ter consciência disso e utilizar de forma boa, né, para o benefício, não só para o benefício próprio, mas muitas vezes para auxiliar o próximo, né, que também, né, a gente auxilia de alguma forma, a gente consegue realmente ter esse amor e essa luz que ele comenta aí no início do texto. Bem, que eu fico, você foi falando e viu uns filmes na minha cabeça aqui, lembrando de situações que a gente tem, infelizmente, assim, eu digo infelizmente, mas pra gente é infelizmente, mas pra espiritualidade é necessário a gente passar, pra gente conhecer, se conhecer, entender o que está acontecendo com a gente, porque isso é algo natural do ser humano. Algumas pessoas vêm com mais ostensividade, outras não, independente de religião, porque tem algumas pessoas que acham que mediunidade tem a ver só com espiritismo, mas não é qualquer religião, não é? Betinho chegou aí. Eu posso mandar um beijo para uma pessoa que está aqui nos assistindo, Alexandre Anselmo, um beijo grande, nosso grande amigo aí, comunicador também na rádio, está aí nos acompanhando. Beijo, o Betinho, também está assistindo a gente. Todos que estão aí acompanhando. Tá correndo hoje ele. Daqui a pouco tem live na 9h30 com o Anderson. Aí olha ele aí. Tá... Gente, esse final de ano tá corrido, viu, Babi? Graças a Deus, tem que dar graças a Deus que tá corrido. Exatamente. Quer falar mais alguma coisa, algum trecho? Eu queria comentar do trecho, se você puder até dar uma repassada, quando ele fala do fruto. Eu acho muito interessante, eu tô sem o texto aqui porque eu peguei só realmente a imagem que você me manda pelo celular, porque eu não tenho o livro, né? Mas quando ele fala do fruto, lê essa parte do fruto, só pra gente comentar um pouquinho a respeito disso. Tá no início no fim. Tá, cadê? Cadê? Ah, tá. Não ouvides, porém, que a árvore não devora os próprios frutos, e que o manancial não bebe as próprias águas. Isso. Quando ele fala desse beber o próprio fruto, tem muito a ver, e aí é interessante porque muitas pessoas olham o médium, né, ou a pessoa que tem uma certa mediunidade, e todos nós temos um pouco de mediunidade, a gente precisa lembrar disso, que médium é aquele intermediário, né, que tem contato, muitas vezes não essa mediunidade ostensiva, mas minimamente essa intuição que nós todos temos, né, essa intuição com a espiritualidade, que é esse medianeiro, né, esse intermediário entre pessoas encarnadas e desencarnadas, mas quando a gente começa a avaliar aqui a pessoa como médium, que é um médium ostensivo, muitas vezes a gente cai nesse erro de acreditar que essa pessoa tem um dom, que ela pode, né, dado que ela tem um dom muitas vezes de cura, ou que ela tem a possibilidade de ouvir espíritos, que ela pode utilizar isso a seu favor.
E aí, nesse texto, ele justamente remete a essa questão de muitas vezes eu dou o fruto, mas eu não consigo me alimentar desse próprio fruto, né? Eu não consigo muitas vezes me curar. E é interessante isso, porque é exatamente esse a problemática aqui do médium, né? E muitas vezes até a oportunidade que ele está tendo, porque ele não consegue utilizar, não deveria, né, utilizar isso de benefício próprio. Ele deveria utilizar isso para auxiliar o outro e de alguma forma absorver todo esse conhecimento que pode também te auxiliar, mas não em benefício de usar a mediunidade para si mesmo. E muitas vezes, quando a gente pensa nessa questão do fruto, eu gosto muito de pensar na árvore, né? Quando a gente fala, mas conheces-te a árvore pelo fruto, né, que ele fornece. A mediunidade não deixa de ser diferente. Então, conforme a gente vai avaliando as pessoas que têm determinada mediunidade, que fazem, por exemplo, uma psicografia, né, ou trazem uma determinada mensagem através da psicofonia, as pessoas falam assim, mas toda mensagem que vem do médium é uma mensagem positiva, é uma mensagem que eu tenho que acreditar naquele conteúdo? Né? É um engano, porque muitas vezes as pessoas estão sintonizadas, esse médium está sintonizado com espíritos que não são espíritos que vão trazer uma mensagem para o bem, uma mensagem edificante. Muitas vezes ele acaba, por conta da sua conduta, ele acaba se sintonizando com espíritos que podem ser espíritos levianos, espíritos zombeteiros, espíritos que de alguma forma se aproveitam dessa situação e dessa afinidade desse médium com espíritos que são que não têm, né, uma finalidade útil para essa mediunidade e começam a se aproveitar desse médium. Então a gente tem que ter muito cuidado com o conteúdo dessas mensagens que nós recebemos e até o quanto a gente pode passar para adiante essas informações. Então, quando a gente fala aqui do fruto, pode comentar. Falar. Então, quando a gente fala do fruto, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque as pessoas que estão olhando de fora, que não conhecem essa questão da mediunidade, ou que muitas vezes não estudam, não se aprofundam a respeito da mediunidade, acreditam que todo médium vai fazer um trabalho bacana, que a mensagem é para o bem, né? Que aquela mediunidade vai ser utilizada da melhor forma. E aí a necessidade da gente estudar, da gente aprender, da gente entender a responsabilidade que o médium tem em ser esse intermediário. E muito mais importante do que estudar, eu me recordei aqui de trechos do livro de André Luiz, Domínio da Mediunidade, que eu estou estudando com um grupo de juventude de Vicente Eu adoro Paulo. esse livro. Aí eu estou no início, e o que eu vi de muito importante, detalhe muito importante nele, que André Luiz acompanha as sessões, de como é que é do outro lado, como é que acontece. E tem um ponto que eu achei muito bom. Às vezes o médium estuda muito, às vezes o médium, as pessoas olham assim, ele é muito estudioso, ele é muito experiente. Mas na hora da sessão, mostrou do outro lado como é que eles falaram. A pessoa também tem que ter boa conduta. A pessoa também tem que ter bons atos para que você acabou de falar, para que a sintonia, para que a comunicação seja eficiente, né? E que aquela ajuda seja dada àquele irmão. Porque às vezes você estuda muito e você às vezes não age do jeito que você está estudando. E na hora da reunião, às vezes vem um irmão querendo brincar ou querendo fazer alguma arte, né? E é interessante isso que você falou, me fez lembrar o quantas tentações passam no nosso caminho, principalmente nesse momento que a gente está aprendendo, né? Que a gente está entendendo todos esses pontos que você trouxe, da responsabilidade, né? De eu ter um horário certo, predeterminado, que as pessoas acham que é assim, né? Chegou em qualquer lugar, eu vou dar comunicação. Não é assim, né? Existe uma responsabilidade, existe um horário, existem regras, né? E normalmente quando você começa a fazer esse exercício para começar a entender o que é, né, auxiliar, fazer esse trabalho de auxílio, vão surgir vários imprevistos, como você comentou, né? Mas aí eu tinha um horário tal, eu tinha um compromisso X, o compromisso Y, alguém me chamou para fazer tal determinadas coisas. E quando eu conto para as pessoas que eu fiz 6 anos de curso, e os 6 anos de curso eu fiz no sábado à noite, as pessoas, mas como você conseguiu fazer no sábado à noite? Porque eu assumi aquele compromisso, né? Eu entendi que era importante aquele estudo, que era importante eu fazer aquele curso, que era importante não só para mim, mas principalmente para minha mãe, que teve, né, essa mediunidade muito aflorada, e ela via, né, o tempo todo esses espíritos dentro de casa, e ela não sabia como lidar com isso.
E a gente tem que recusar o churrasco, a gente tem que recusar a balada, a gente tem que recusar as festas, né? A gente tem que se comprometer aqui de ir um dia antes, a gente tentar evitar comer carne. Então, Uhum. muitas vezes você evita, né, de sair para determinados restaurantes, para encontrar com determinadas pessoas, não pode beber. Tem uma série de coisas que a gente precisa se doutrinar, né, se policiar e ter essa disciplina para que o trabalho saia com a qualidade que precisa. Porque se você chegar no momento de uma reunião mediúnica e não estiver preparado para isso, a espiritualidade simplesmente vai bloquear a sua mediunidade ali, para você também não atrapalhar, e você atrapalha fazendo isso também, não chegando no estado necessário ali para fazer o trabalho, porque no final a espiritualidade que deveria estar auxiliando esses espíritos que estão chegando aqui para serem auxiliados, estão ali perdendo tempo com você, tentando, né, te bloquear em relação a toda a energia que o grupo muitas vezes está preparado e você está destoando, né, dessa sintonia. E isso é muito importante porque a gente às vezes sabe, tem pessoas que sabem que é preciso fazer isso, mas quando chega na hora de fazer, a pessoa chama para algum evento, alguma coisa, eu vou, a gente prioriza as necessidades temporárias, os desejos, as vontades, né? E esquece da responsabilidade. Eu acho que a pessoa, quando a gente faz isso, a gente não prioriza o que é mais importante. Porque, para mim, o mais importante, que a gente tenta fazer, né, são as responsabilidades relacionadas à nossa alma. Alimentar a nossa alma primeiro, para poder a gente alimentar ou cuidar, assim, o corpo e a alma são importantes, mas para mim, quando você está bem, com certeza vai refletir no nosso organismo, no nosso corpo. E a questão de se alimentar mais leve, tentar não se estressar, tentar não ter... porque assim, é inevitável vir imprevistos, é inevitável você ter dias, então você não vai adivinhar como é que vai ser seu dia. Mas procurar, naquele momento ali, não se estressar, não procurar briga, porque às vezes a gente procura, confusão, procura, para ter uma reunião mais tranquila. E ali a espiritualidade vai lhe usar com eficiência, vai ver que você está tendo uma responsabilidade naquele momento, está querendo aprender, está querendo ajudar. Aí você vai ser ajudada também. Exatamente. O ponto importante que você falou é que as pessoas acham que os médiums são perfeitos e não são, né? A gente passa raiva, a gente briga antes da reunião, então a gente tem que tentar de alguma forma se policiar para não sair dessa vibração e dessa sintonia, mas somos seres humanos. Hoje mesmo eu fiz um post falando a respeito dessa questão do ser perfeito, né? Porque eu sou espírita e sou perfeito? Não, não sou, eu tenho minhas problemáticas, né? Estamos no mundo de provas e expiações, a gente está sendo tentado o tempo todo. Então vai ter um dia que eu não vou estar bem, então nesse dia que eu não estiver bem, é melhor eu nem ir para o trabalho, né? Então avisar que eu não vou. Depois que eu comecei essas lives, geralmente quando a gente começa a estudar mais, quando eu comecei esse estudo de André Luiz, eu comecei a sentir mais presenças, mas essas presenças eu percebi que não eram assim, eram legais. Senti mais meu braço, aquele arrepio do braço, mas eu sabia o que era ficar tranquila. E não sentia uma presença ruim, eu sentia como se fosse um amigo ali, como se ele estivesse me dizendo, continue, não desista, né? E muita influência negativa, principalmente no meu desdobramento. Muita influência. Para que eu me perturbasse e parasse de fazer alguma coisa, principalmente quando eu comecei essas lives aqui. De outubro pra cá. E eu mesmo passei por uma época que caía tudo aqui no Instagram. Eu falei, gente, não é possível, as ferramentas estão contra mim. E no final eu falei, gente, não, vamos se centrar aqui, né? Se não for no Instagram, vamos procurar uma outra ferramenta. Teve uma época até que eu passei para fazer mais lives no YouTube do que no Instagram. E depois eu voltei, né? Falei, acho que não era uma época boa para fazer live no Instagram, mas conseguimos retomar. E é isso, é não desistir. E eu acho interessante também essa questão da responsabilidade, assim como o médium também tem essa responsabilidade, a Mariana colocou aqui, né, a famosa disciplina que Emmanuel orientava Chico, que é muito difícil de ser aplicada. Sim, muito difícil de ser aplicada, mas quando a gente quer, quando a gente tem essa vontade verdadeira, a gente consegue se transformar e realizar. E eu acho interessante que muitas vezes, até nesse trabalho aqui de fazer a divulgação, né, da doutrina espírita, que eu trago, se eu criei esse compromisso, eu me responsabilizo, e se eu realmente estou aqui a fim de fazer esse trabalho, eu me dedico ao máximo, né? E eu percebo também que tem colegas que muitas vezes
tem essa dedicação e tem outras pessoas que, né, acreditam que isso é um hobby. Então, teve um dia que deu para fazer, fez. Teve outro dia que não deu para fazer, não fez. E assumiu o compromisso naquele dia com a Monique, né? Vamos fazer live? Vamos aí, 2 horas antes avisa que não vai fazer. E a gente vai passar por isso, gente, né? E lógico, a gente tem imprevistos, né? Existem imprevistos sim, mas a gente percebe quando realmente é um imprevisto e quando a pessoa realmente não está ali dedicada a esse trabalho. E a mesma coisa acontece no grupo dos médios, né? No trabalho mediúnico, quando a gente vai trabalhar com psicografia, independente da mediunidade. E aí são os compromissos que a gente vem assumindo. Lembrando que quando a gente vem com determinada mediunidade ostensiva, foi se assumido um compromisso lá atrás. Antes de eu encarnar, eu fiz esse compromisso, estava lá na minha programação reencarnatória. Agora nós temos o livre-arbítrio de escolhas, né? Da gente querer fazer, seguir ou não aquela programação. Então você vai ficar adiando, né? Por que não já começar a trabalhar, começar a se aprofundar no exercício, fazer da melhor forma, quando a gente vai se sintonizar com essa melhor energia. Foi no meu caso. Eu acho que eu tava adiando. Aí eu fui por livre e espontânea pressão. É assim Te deram um mesmo. Mas empurrãozinho, né, Babi? dei graças a Deus, porque eu tinha um certo receio, porque todo mundo passa por esse medo, esse receio. E eu já tô bem mais tranquila, graças a Deus. E Eu começou a também chover. passei por isso, mas eu tive muitos professores, orientadores que conseguiram me ajudar, todos voluntários, né, da casa que eu frequento, do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, e quando eu tive essa primeira manifestação, eu travei, né, eu não conseguia, eu soltei uma ou duas frases e eu travei na hora, muito medo, né, eu imaginei que eu estaria ali só para auxiliar, né, o grupo, com vibrações, né, para de alguma forma estar ali acompanhando minha mãe, que era a pessoa, né, que foi ali para o centro espírita para poder receber essa orientação, para a gente entender o que estava acontecendo com ela. E quando a gente percebeu, né, eu tinha mediunidade, meu irmão mais velho tinha mediunidade, minha irmã tinha mediunidade, meu irmão mais novo que está aí assistindo ainda não descobriu a mediunidade dele, mas quem sabe também, né, não é médium, mas a família inteira, e a gente brinca que é a família Fox. Porque começaram as batidas em casa, começamos a ver a minha mãe começou a ver espíritos, né? E de repente estava a família inteira envolvida. Eu só vi uma vez, em 20 anos, 20 e poucos anos de encarnação. Uma vez só, aqui, perto, bem do ladinho de casa aqui. Que acho que não deveria nem contar aqui, porque acho que o que eu vi, mas não era nada contra mim, não, era uma irmã pedindo ajuda. Aí, assim, como toda primeira vez que a gente vê, a gente se assusta. Mas eu não senti medo dela, eu senti medo do susto. Aí eu corri. Aí depois eu fiz a Ó, prece. Drica tá perguntando aqui, Mo, você vê espíritos também? Não, não vejo. Né? Eu acho que ver, Babi, é Meu, muito mais difícil, só uma né? vez. Mas eu ouço e eu sinto, e sentir também não é fácil, viu? Sentir é muito, muito Uhum. complicado. Eu ouço, eu Eu só sinto e assim. tenho pressentimento, tenho presciência também de algumas coisas. E às vezes eu Aí você falo as comentou. coisas, né? Às vezes eu falo as coisas, as pessoas falam, meu Deus, a Monique é muito doida, né? Porque quem não é espírita, não consegue compreender, fala, gente, imagina, a Monique tá falando isso. Aí quando a coisa acontece, fala, meu Deus, medo da Monique, né? Então, mas é um pouco disso, é a falta de conhecimento e gera medo nas pessoas, né? Então as Uhum. pessoas ficam com esse Isso. receio, com esse medo de ver, né? Muitas vezes, e tem muitos médiums que têm essa sensibilidade e não veem. Eita, travando. Travando um pouco, mas em nome de Jesus vai pegar, calma. Tá travando um pouco, tá travando. Tá travando um pouquinho. Tá travando um pouco. Ô, rapaz, tá travando. Ah,
A imagem está travando e o áudio também. Tá me ouvindo? Tá travando. Ih, acho que é a chuva, hein? Eita. Ai, Jesus. Travou para vocês aí, minha gente? Que para mim ela travou. Travou. Santa internet. Eu vou tentar sair e entrar e chamar ela de novo, minha gente, para ver se conseguem sair e entrar. Travou o meu, né? Travou para mim? Tá ouvindo? Eu vou chamar ela novamente, minha gente, para ver se pega, tá? É assim mesmo, minha filha, é ao vivo, é desse jeito. Vamos embora ver se ela consegue voltar. A gente vai terminar, em nome de Jesus. Ai, Jesus. Caiu, eu não sei se foi o meu, se foi o seu, porque eu conseguia te ver, mas estava travando a tela para mim. Estava travando muito. Tá me ouvindo bem agora? Acontece mesmo. Eu troquei a internet, vamos ver, fui pro 4G, vamos ver se melhora. Melhorou. Vamos ver quem entrou aqui. Manjericão. Ela disse que vocês tinham sumido, com o caso eu tinha tirado. Ricardo, Mariana, seja bem-vinda. Aí esses comentários ficam pulando, aí Jesus. Bart, Sônia, seja bem-vinda. Patrícia. Ricardo também, cadê? Drica. Quem entrou também minha tia aqui, que é Gilda Viegas, está lá em cima. Ela também é espírita. Ela me ajudou Drica é uma amiga minha, beijo, Drica. Tô com saudades, viu? Faz tempo que eu não vejo. Leitura edificante, bem-vindo. Gilda Viegas é minha tia, ela é espírita também. Ela me ajudou muito também nesses estudos. Olha aí. Ó, o Manjericão perguntou se vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Sempre fica. Eu salvo todas as lives. Então, pronto. Pra quando a pessoa quiser assistir outra hora, ou tiver um tempinho mais calma, assiste. Nem se preocupem, eu vou deixar gravado. Boa. Ótimo. Faz parte, minha gente. Vamos continuar a nadar. Quer ler o evangelho agora? Bora lá. Pode ser, vamos lá. Vamos pro evangelho que tem coisa boa aí também. Quer que eu leia? Eu tô com ele aqui também. É o item 26, né? Isso. Pode ler. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente, certo? Isso. Dom de curar. Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, disse Jesus a seus discípulos. Por esse preceito, prescreve não se fazer pagar por aquilo que não pagou. Ora, o que ele tinha recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, quer dizer, os maus espíritos. E esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus para o alívio daqueles que sofriam e para ajudar a propagação da fé. E lhe disse para dele não fazerem um tráfico, nem um objeto de especulação, nem um meio de vida. Quanto ensinamento, né? Posso começar comentando, Babi? Pode, a live é sua hoje, eu só vou aprender aqui. Então, bora lá. Eu achei muito legal, né, quando a gente fala aqui dessa questão do dom de curar e de dar gratuitamente o que gratuitamente recebestes, porque a gente cai muito nesse erro, né? Muitas pessoas caem nesse erro de alguma forma querer utilizar a mediunidade, né? E vamos dizer, esse dom, ou essa ferramenta, eu não gosto de dom, é uma ferramenta, né, que a espiritualidade nos proporciona, como foi comentado aqui que Jesus tinha também, né,
essa potencialidade curadora, essa potencialidade de expulsar, como ele fala aqui, expulsar os demônios, muitas pessoas podem interpretar errado também essa questão do expulsar os demônios, que na verdade o demônio nada mais é do que o nosso sentimento, né? Esse demônio que existe entre nós, porque os espíritos, na verdade, são só espíritos que estão naquele momento com o entendimento errado da sua situação. Né, e que de alguma forma podem sim prejudicar outras pessoas, podem estar ali se alimentando de um sentimento ruim, né? Ou tentando alimentar vingança, ou alimentando ódio, mas aquele sentimento é temporário, né? Então a gente tem a possibilidade aqui também de orientar essas pessoas. E quando fala aqui do expulsar os demônios, é muito nesse sentido, de expulsar esses pensamentos ruins. E quando a gente fala da questão da gratuidade, que é o ponto central aqui, né, que ele fala, é justamente essa potencialidade, essa ferramenta que eu tenho, eu não posso utilizar para, de alguma forma, explorar outras pessoas ou cobrar por essa ferramenta que eu recebi. Se eu recebi de graça essa potencialidade de alguma forma, me comunicar com os espíritos, como é que eu posso utilizar essa ferramenta que eu tenho cobrando outras pessoas para receber esse benefício, né? De saber como são seus familiares, ou de auxiliar esses espíritos, ou de alguma forma trazer essas mensagens através da psicografia. Imaginem essas pessoas que de alguma forma utilizam-se desses recursos, cobrando. A gente sabe que muitas vezes essa pessoa perde essa potencialidade, porque as pessoas que se aproximam dela, esses espíritos que se aproximam dela, ou tiram proveito dessa situação, ou de alguma forma a própria espiritualidade que deu essa possibilidade, essa ferramenta para que seja utilizado para o bem, quando percebe que está sendo utilizada para um fim que não é positivo, que é um fim, né, negativo, está sendo utilizado para explorar outras pessoas, a própria espiritualidade vai lá e corta isso. Né, sendo definitivo ou até mesmo temporariamente. Então, quando eu começo a utilizar esse recurso para o mal, ou eu começo a fazer mau uso desse recurso, da mediunidade, muitas vezes a gente acaba perdendo essa potencialidade, né? Perdendo momentaneamente ou definitivamente o uso desse recurso. Então, quando Jesus, eu gosto muito das passagens que falam sobre os milagres de Jesus, né? A respeito desse dom dele de cura, porque ele tinha um magnetismo que transcendia, né, através do olhar, ele conseguia de alguma forma auxiliar esses nossos irmãos. Nós nunca chegaremos, não chegaremos em tão pouco tempo, né, não que nunca chegaremos, um dia chegaremos, mas estamos muito longe disso. E ele tinha esse dom de cura através do olhar, através do simples fato de observar, ele conseguia curar essas pessoas. Através do dom da palavra, ele conseguia auxiliar e transformar muitas vezes o pensamento das pessoas, porque ele irradiava toda essa energia de cura. Então é muito interessante quando ele fala a respeito disso, né? Dessa propagação, dessa fé verdadeira, o quanto ele conseguia através. Trava não. Tocava a pessoa, né? Ajudava ali a amparar e levantar, e através desse toque ele conseguia curar, ele conseguia auxiliar. Então eu acho muito maravilhoso quando a gente começa a pensar, né, nessa potencialidade que nós temos em desenvolver esse dom para a cura. E normalmente, para fazer esse desenvolvimento, a gente tem que estar realmente sintonizado com essas questões do bem. A gente precisa trabalhar aqui, tentar exercitar diariamente o evangelho, né, e esses conhecimentos que Jesus nos trouxe do amor e da... Eita. Eita, meu Deus. Tá me ouvindo? Hoje sai, em nome de Jesus. Travando. É melhor Monique voltar, eu vou tirar ela de novo. A gente vai terminar a live hoje, em nome de Jesus. Bora. Hoje a gente termina a live, minha gente. Não se preocupem, faz parte. Simbora esperar. Esse
internet que não tá ajudando hoje. É assim mesmo, faz parte, minha gente. Ao vivo, não fiquem tristes, assim. Tá Tô me ouvindo. ouvindo, Babi? Eita. Tá me ouvindo? Vai dar certo. Ricardo tá dizendo aqui. Pronto, tá Agora ouvindo? eu Pronto. tô. Deve ser o acesso de pessoas, eu não sei se é a internet, o Instagram. Tá ouvindo? Bom ponto. Não sei também. Só, É, só mas Deus não se vale sabe. continuar, que deve fazer de voz. Bom, tem um Ah, ponto que eu queria falar, tá ouvindo, né? Pronto. Então, exato. queria um ponto para falar Tô sim, pode que falar. acho que não importa o que assim, você pode até pensar, chegar a um pensamento ruim, mas o que você vai fazer com ele? Você vai alimentar, vai ficar. É porque pensamentos vão vir. Às vezes a gente quer controlar o pensamento, mas às vezes ele chega, você tem que acolher e deixar ele embora. Mas o problema é você alimentar, por exemplo, um pensamento de vaidade, de vingança, você alimentar ali, aí você vai atrair. Que eu vi isso, não sei se você falou isso, ou foi em uma palestra, que o problema não é pensar, não é vir pensamento, é você alimentar ele. E quando você alimenta, você vai atrair companhias que tenham a mesma sintonia, a mesma vontade, né, de fazer, de se vingar. Era só esse ponto mesmo. E tem um ponto importante que você trouxe, né, dessas companhias, da gente de alguma forma se sintonizar com esses pensamentos. Quando a gente começa a sintonizar com os pensamentos ruins, a gente atrai espíritos que estão também com essa mesma intenção. E muitas vezes o médium fica aí de alguma forma envaidecido, achando que por ter mediunidade, né, ele é melhor do que as outras pessoas, acredita que está recebendo aí grandes espíritos, né? Ah, eu sempre recebo aqui André Luiz, Joana de Ângeles, né? E começa de alguma forma a crescer essa vaidade. Isso, o que que acontece com esse espírito? Ele começa de alguma forma a atrair espíritos negativos, espíritos que de alguma forma tentam tirar proveito dele, tiram sarro, muitas vezes, né, desse médium que está de alguma forma achando que está se utilizando dessa e acaba utilizando essa mediunidade do próprio médium para de alguma forma deixar ele ali fascinado. Ele entra num estado ali de fascinação e começa a ser Uhum. utilizado pelos espíritos. A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso e ter muita humildade, muito cuidado quando a gente começa a querer se envaidecer, quando a gente quer, muitas vezes a gente percebe até no grupo, né, de estudos, no grupo de orientação, quando os médiuns querem se sobrepor em relação aos outros, né, não dá oportunidade muitas vezes no próprio grupo ali no trabalho, né, mediúnico, só ele quer dar comunicação, né, não dá oportunidade muitas vezes para aquele outro que também quer aprender, quer fazer o exercício, quer, né, de alguma forma também participar. E cada um vai ter um pouco dessa vivência, um pouco dessa experiência. Então, os médicos têm que ter muito pé no chão, né, no momento que vai trabalhar essa questão da mediunidade. E é muito fácil a gente se envaidecer, é muito fácil a gente, de alguma forma, se desvirtuar do caminho. E por isso que o estudo é tão importante, Babi. Não é nem a questão eu preciso estudar para praticar o exercício aqui da mediunidade. Muitas vezes não, muitas vezes é natural, né? A pessoa consegue de alguma forma se sintonizar muito rapidamente, né? E tem essa facilidade, tem essa mediunidade ostensiva muito forte. Mas ao mesmo tempo, se ele não estiver estudando, não estiver vivenciando o evangelho, vivenciando o amor e a caridade, entendendo que ele ali é só instrumento, é só esse intermediário, Uhum. muitas vezes ele É a questão sucumbe. do conhecimento da moral, tem que andar juntas. Porque a gente pode estudar muito, saber de muita coisa, mas a gente tem aquela questão da parábola do talento. Você estuda muitas coisas, vai atrás de conhecimento, se especializa, mas na hora de você colocar a moral em prática, você não coloca. Na hora do centro, quando você vai trabalhar com outros médios, você acha, no caso da vaidade, você se acha melhor que todo mundo, porque você acha que vai receber um monte de espírito superior. Ah, fulano só recebe espírito superior, espírito elevado. Mas a mediunidade...
E pelo contrário, né, o Uhum, nosso maior trabalho é justamente para esses uhum. espíritos que estão atormentados, né, que precisam de alguma forma de orientação, precisam entender que desencarnaram, precisam de alguma forma receber, né, um auxílio, um amparo, sentir animicamente, né, que de alguma forma ele vai ter esse contato com o médium e de alguma forma ele vai perceber o que aconteceu com ele, porque muitas vezes são esses espíritos que estão aí vagando, né, e que não conseguiram entender ainda a condição que eles estão, são esses que precisam ser mais Por isso que auxiliados. Por isso Porque que é tão nós temos o importante o conhecimento, né? autoconhecimento, para a gente descobrir o que a gente tem, quais são nossas vícios morais, para quando aparecer esse vício, que vai aparecer, porque a gente tem que aparecer para poder trabalhar ele, porque a gente tem que fugir, a gente tem que aceitar que é, e tentar trabalhar, e se conhecer, porque quando você se conhece, quando aparece, a influência diminui um pouco, porque você se descobriu que é vaidoso, aí você vai trabalhar essa vaidade. Aí já não recebe tanta influência, você já tem outros pensamentos, já atrai companhias boas, tem boas intuições, por isso que é muito importante o autoconhecimento e a prática, né? Exato. E um ponto importante que me veio agora que tô recebendo uma intuição aqui, ó. É que muitas vezes a gente também imagina, né, que mas eu sou médium, eu me preparo, eu estudo, e aí quando eu vou lá, né, receber todas essas comunicações, ter todas essas sensações, no momento que eu estiver ali no trabalho, é tudo tranquilo, né? Eu vou lá, dou a passividade, saio do meu grupo e tá todo mundo bem, tá todo mundo, né, super estabilizado, porque eu sou Uhum. preparado, eu sou um médium, né? Que de alguma forma tem essa responsabilidade, conhece, né, tem esses preceitos morais, eu me preparei, eu estudei, mas sempre tem aquela situação que mexe com você, né, que mexe com a sua história, que mexe com o seu passado e muitas vezes você não sabe, né, e quando aquele espírito se aproxima, porque eles vão se aproximar, e quando vão se aproximar são esses espíritos que realmente de alguma forma têm sintonia com você. Você vai sentir aquele momento que vai falar, nossa, essa comunicação pegou para mim. E muitas vezes você sai ali antes de sair do grupo, porque você não sai do grupo sem se estabilizar, né, emocionalmente, mas muitas vezes pega para você aquela história, né, pega para você aquele sentimento que aquela pessoa está sentindo, te pega, né, pega no seu espírito, porque você também tem uma vivência como espírito. Você também tem experiências, né, de outras encarnações e dessa também, que podem se pegar ali exatamente naquele ponto. Então, seria hipócrita a gente falar que a gente não tem também momentos ali que é difícil, né, passar por determinadas situações. E aí, nesse momento e nessas oportunidades, são nessas comunicações que a gente mais aprende. Porque a gente começa a ter empatia por uma situação que muitas vezes você tinha preconceito, você começa a ter empatia por se colocar no lugar das pessoas que muitas vezes você enxerga ali como algozes, né? Você fala, aquela pessoa foi lá e matou a outra, que absurdo, né? E de repente você recebe um espírito desse, consegue entender a dor dele, sente aquela dor, entende o porquê que ele fez aquilo, e aí você começa a ter empatia pelo outro. E aí você começa a conseguir de alguma forma compreender o porquê daquela ação, não justificando, né, não dizendo que está certo ou está errado, mas minimamente você sabe que muitas vezes a gente erra nas Aquela escolhas. questão que você também errou. E a gente tem o véu do esquecimento. Às vezes tem coisa bem pior que a gente fez do que essa pessoa, né? Então, a gente não é ninguém para estar julgando ninguém. Tem que ter Exatamente. coração aberto e muita humildade em aceitar aquela pessoa ali, aquele irmão, tentar ajudar de alguma forma. Que a gente, às vezes, fez coisas bem piores e a gente não sabe. Não que a gente tem que se culpar, mas a gente não é ninguém para julgar ninguém. Porque todo mundo errou, todo mundo erra. E a gente tá aqui para aprender, né? Exatamente. Eu ouvi esses dias uma pessoa dizendo o seguinte, não, mas a gente precisa julgar sim, porque está errado, né? Peraí, vamos lá, né? Quem somos nós para julgar? Quem nunca errou, né, que atire a primeira pedra, porque é bem isso, né? E muitas vezes a gente tem que ter esse discernimento, né, de saber o que é certo e o que é errado. A gente tem esse discernimento, sim, a gente sabe o que é certo e o que é errado, muitas vezes. Mas quantos de nós, muitas vezes, sabendo o que é certo e o que é errado, a gente naquele ímpeto, né, do momento, naquela raiva do momento, naquele momento que a gente não tá tão bem, a gente acaba errando. Então, quem sou eu para julgar? A gente não sabe, Ver né, o quem dia de entrou amanhã. aqui.
Dama Tofla, é o nome do... Seja bem-vindo. Viviana, seja bem-vindo. Travou? Eita, pra mim travou. Já não vejo mais Travou comentário não. nenhum. Não tem Babi, vai problema lendo nenhum, aí não. o que o pessoal tá comentando. Cadê? Sil Premazzi. Seja bem-vinda. Acho que eu não vi ela entrando. Mariana. Drica, seja bem-vinda. Rosemarin, seja bem-vinda. Muita gente legal entrou aqui. É a turminha de Monique que entrou também. Sil, manda um beijo pra Sil. Sil é minha Minha, vizinha. Tá sempre minha com a mãe gente falou também, aqui, Silmar. cadê? Lá em cima. Ela faz evangelho 3 vezes por semana em casa. Aí hoje tem evangelho lá. Que tá se precisando fazer. É. Hoje aqui tem também. Aqui tem hoje também. Aí Daqui a ela, pouquinho tem parabéns, evangelho aqui. meninas. Deus abençoe a todos. Vou fazer meu evangelho. Ela já começou, já deu 8 horas. Aí ela, cadê? Ricardo. A É mediunidade é isso para ser aí. usada para o bem, sempre. Sempre com boa vontade, sem interesse nenhum, como foi falado por Monique, a questão do retorno financeiro. E até em centro espírita, quando você for fazer, às vezes você está ali trabalhando, mas mais por vaidade, por querer receber elogio do que propriamente o trabalho, né? Uhum. Pelo fenômeno, né? E aí você quer... Pela curiosidade. E aí eu queria comentar uma coisa, Babi, antes da gente até finalizar. Eu voltar. sei que já está dando um pouco do horário aí, mas a gente falou aqui muito da mediunidade ostensiva, mas a gente não falou da mediunidade natural, né? Que todos temos um pouquinho dessa mediunidade, que é esse contato direto, né? Essa intuição direta que nós temos com os espíritos. E a gente precisa lembrar, não lembro qual é a questão, acredito que é a 359 do Livro dos Espíritos, que fala a respeito dessa questão, mas a gente tem influência dos espíritos, e aí, né, quando Kardec questiona isso da influência, os espíritos respondem que eles muito mais vos dirigem do que te influenciam, né? Então são eles que nos dirigem. E tem tudo a ver com essa questão do nosso pensamento, dessas intuições. Quando eu comentei aqui de vez em quando eu tenho uns pensamentos, alguma coisa que vem aqui, né, e sopra aqui na minha orelha, nós temos intuição o tempo todo dos nossos anjos guardiões, né, dos nossos mentores espirituais, todos temos um anjo guardião, todos temos um espírito que de alguma forma nos intui, nos protege, nos indica qual é o melhor caminho, mas muitas vezes a gente não está sintonizado com ele, a gente não está dando atenção, a gente não percebe. E são nesses momentos dessa intuição que a gente precisa de alguma forma tentar se internalizar, tentar prestar atenção nesses sinais. Muitas vezes naquele momento de angústia que a gente fica desesperado para saber qual é o melhor caminho, a gente de alguma forma se acalmar, se tranquilizar, fazer uma prece, pedir para esses espíritos que nos auxiliam, não só nosso anjo da guarda, mas quantos espíritos benfeitores, familiares, que muitas vezes nos rodeiam aqui tentando indicar qual é o melhor caminho, e a gente não está atento, não está com a nossa anteninha aqui ligada para prestar atenção no que eles estão intuindo. Ao mesmo tempo, também existem vários espíritos que têm aí algum vínculo com a gente aí do passado, que querem muitas vezes nos intuir para o mal, e aí vem aquele pensamento de, não tem mais sentido a minha vida, eu quero morrer, eu vou me matar. E aí você fala, peraí, da onde vem esse pensamento? Da onde surgiu essa má intuição? Então são intuições o tempo todo que nós estamos tendo, tanto para o bem quanto para o mal. E a gente precisa, de alguma forma, se policiar, orar e vigiar com esses nossos pensamentos. Então, porque tem muita gente que está aqui nos assistindo que não tem essa mediunidade ostensiva, mas que de alguma forma recebe essa intuição o tempo todo. E ali no momento de raiva, quando a gente começa a receber essas intuições, se a gente começa a alimentar, como eu comentei com você, né, e comentei com os nossos amigos aqui na reflexão, quando a gente começa a alimentar isso, daqui a pouco essas pessoas estão nos dirigindo, nos levando para esse caminho do mal, para ações que muitas vezes a gente vai ter que recuperar depois em outras encarnações. Então a gente tem que ficar muito atento com essas intuições que a gente recebe o tempo todo. E hoje foi o dia das intuições para mim, positivas no caso. Toda hora vinha uma ideia, aí eu vou mandar logo pro grupinho ali do encontro, aí eu... Tira. Ó, tá dando contagem regressiva aqui. Aí eu já vou avisar que daqui a pouco tem live de 8h15, eu e Flavinha no Encontro Espírita, tá bom? Tem 18 Olha que segundos. delícia.
Pode se despedir para... Babi, eu queria agradecer o convite. Estou muito feliz de ver você aí também fazendo essas reflexões.